Muitas pessoas não dizem apenas estou enfrentando uma ansiedade. Elas dizem com muita certeza estou ansioso. Eu tenho observado isso ao longo de alguns meses e anos e tenho percebido que essas pessoas não têm tido uma vida saudável, uma vida normal, em meio à própria sociedade. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, exatamente nesse 4º episódio da nossa série Silenciando o Barulho. E eu quero que você aqui fique à vontade para a gente junto falar sobre esse assunto, comentar, interagir. Como você já viu nos episódios anteriores, o intuito aqui é sempre manter esse contato, essa mesa, essa conversa, esse diálogo, eu daqui e você daí. Pois hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Ansiedade virou identidade? Eu quero saber o seu comentário e a sua opinião aqui nesse vídeo. Eu quero saber de você o que você tem a dizer quando uma luta passa a se tornar algo corriqueiro na sua vida. Quando a luta ela passa a se tornar algo enfático, corriqueiro, constante. Eu queria literalmente saber o que você pensa sobre isso, porque a luta ela começa a definir o seu futuro, o seu amanhã, e é exatamente isso que vem gerando ansiedade em muitas pessoas na caminhada, quando a gente começa a perceber que as pessoas, em vez de lidar, enfrentar e tratar tal situação, têm feito disso uma identidade, algo corriqueiro, algo natural na sua vida. E aquilo que não era para ser natural está se tornando natural ao longo dos meses, dos anos. Existem pessoas que estão ansiosos e têm ansiedade, crises de ansiedade agressivas e muito fortes. E aí eu quero que nesse momento você entenda que nós não vamos trazer para você aqui um dado clínico, técnico, mas sim eu quero conversar com você sobre isso, porque eu tenho percebido que as pessoas têm sido bombardeadas por essas crises, por essa ansiedade. Talvez você tenha enfrentado, tenha lidado com a ansiedade. Já deixa aqui nos comentários o que você faz para lidar com as crises de ansiedade. Eu queria muito ver o seu comentário, isso iria edificar muito a nossa fé. Eu quero compartilhar com você aqui exatamente uma observação que eu tenho analisado e talvez você não tenha percebido nessa percepção, e queria muito que você pensasse comigo. Você já deve ter vivido essa experiência, ou você deve conhecer pessoas que viveu essa experiência, quando muitas pessoas vivem uma dificuldade ao ponto daquela dificuldade se tornar algo constante na vida dela, na vida dele. Você já viu pessoas assim? Ou você talvez está vivendo um problema, uma luta que isso está constante na sua vida? Uma observação que eu quero trazer sobre esse assunto é que para muitas pessoas a própria dificuldade pode se tornar uma identidade. Quando elas mesmas dizem eu sou assim, eu nunca vou mudar, esse é meu jeito. São pessoas que na caminhada delas abrem a boca constantemente para dizer que ela é daquele jeito, sendo que existe um projeto, existe um plano de vida construído na eternidade para a vida dela, para a vida dele, que com certeza é melhor do que o estado que a pessoa se encontra. Nós temos percebido e observado que, por conta disso, pessoas têm andado ansiosas, pessoas têm andado preocupadas, pessoas não têm dormido. Com certeza, você conhece pessoas assim, tanto quanto eu, que para dormir tem que tomar um remédio. Para dormir precisa fazer terapia, pessoas que têm uma crise de ansiedade constante, tudo porque a mentalidade de preocupação, de nervosismo acaba consumindo a sua vida. Isso eu quero que você entenda que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com um senso da existência e também da urgência. Quando você percebe que você tem que viver algo diferente, você precisa reagir, você precisa mudar. E pensando nisso, aqui nesse 4º episódio, eu consigo ver nitidamente, e quero que você tenha essa perspectiva, essa visão de que existe jeito, existe uma mudança, existe uma virada de chave, mas para isso acontecer, depende de você, depende de mim e de quem vai assistir esse vídeo. Apenas estamos aqui batendo papo. De fato, há possibilidades, existem meios pelos quais podemos vencer o processo da ansiedade? Quero ver o seu comentário. Não me deixe sozinho aqui não, porque está muito prazeroso gravar isso aqui para você.
E o assunto hoje é pertinente quando nós falamos a ansiedade tem se tornado a identidade das pessoas. Para a nossa alegria, a gente tem que glorificar a Deus, porque existe a diferença em reconhecer uma luta e torná-la uma identidade. Existe a diferença disso. E é exatamente o que eu quero compartilhar com você aqui nesse 4º episódio. Pois o intuito é silenciar as vozes, os gritos, e no meio de uma tranquilidade, fazer você compreender que há sim uma possibilidade. A própria Bíblia, ela nos mostra que nós não vamos ficar isentos de problemas, de lutas, mas nós iremos ter sabedoria, conhecimento e estratégia para a gente poder lidar com qualquer tipo de problema. O próprio Jesus enfrentou luta, enfrentou crise, dificuldade. E você também está enfrentando, eu também estou enfrentando. Mas olha o que diz em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, beber ou vestir. Lembra no começo deste episódio que eu falei que existe algumas coisas que têm levado o ser humano a andar ansioso, preocupado? Está aqui. O próprio Jesus disse que existe uma ansiedade ocasionada por conta das preocupações. E talvez você está preocupado agora com uma coisa que Deus pode prover na sua vida. Deus pode realizar, Deus pode te entregar. Você sabia que existe uma grande probabilidade de 90% do meio do seu problema ser solucionado por causa da gente entender que o tempo é de Deus e não é nosso? Você já parou para perceber isso? É claro que você já percebeu isso, por isso que você está aqui assistindo esse 4º episódio. E se você não é inscrito e chegou até aqui, se inscreve para você não perder, ativa, o sininho da notificação para você acompanhar, né? Acompanhar, nós estamos subindo conteúdo dessa temporada durante 3 dias da semana, entregando para você um bate-papo. A gente aqui quer que você fique à vontade, tá certo? E nesse bate-papo a gente quer trazer algumas reflexões de uma coisa muito natural. Eu estou tentando ser muito natural, como vocês já sabem disso. Então, ativa o sininho para você não perder, tá certo? E como eu estava falando com vocês, exatamente a importância da gente entender o processo, compreender as circunstâncias, entender o que estamos vivendo. Jesus não nos deixou simplesmente livre do que estamos enfrentando. Ele nos deu exatamente a solução exata. O quê? Esperar com paciência, deixar Deus trabalhar, deixa Deus te dar a direção e tudo vai se encaixando naturalmente. Agora, sabe o que eu acho interessante em Jesus? É que ele não permite que a ansiedade governe a nossa direção em Deus. Ele não permite isso. A ansiedade não governa você. A ansiedade não dita as regras. A ansiedade pode estar te dominando porque você não entendeu até agora. Mas acredito que a partir desse vídeo, a partir desta temporada, deste episódio, você vai entender isso mesmo, que a ansiedade, ela não é a sua identidade. Ela tem que ser combatida, tem que ser enfrentada, tem que ser lidada tete a tete. E eu tenho certeza que você vai vencer essa ansiedade. Com certeza você vai triunfar. Mas para isso você tem que entender essa pergunta. O que tem ocupado espaço na sua mente? O que vem dominando você? O que vem trazendo um desconforto emocional na sua vida? É os problemas? É a crise no casamento? É uma crise com o filho está rebelde, o marido está distante, não está muito amoroso, a esposa não está muito carinhosa. O que tem prendido a sua mente? São as faturas, são os boletos, as responsabilidades. É importante que você comece a mapear isso, porque talvez seja isso que está tirando de você a tranquilidade, a paz e a comunhão. Tenho certeza que você vai detectar aí os pormenores dos problemas e vai começar a descartar cada um deles. Com certeza você vai vencer. Sua preocupação faz parte da sua história, mas ela não precisa definir a sua identidade. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você me diga com toda sinceridade, existe algo que ainda lhe preocupa? Deixa aqui nos comentários, eu vou lhe responder lhe dando uma palavra